Muito bom dia. Mais agradecer o convite e a participação de todos. Aquilo que eu vou falar é verdadeiramente o futuro que ainda está para vir. Portanto, se temos até aqui a rever alguns protocolos e coisas que podemos fazer, a parte que eu vou falar são sobretudo de novos marcadores que podem ou não vir a ter utilidade na clínica. O conceito de biomarcador é um conceito mais lato que da medicina nuclear ou da cardiologia nuclear e tem sido sobretudo uma tentativa de juntar os avanços da medicina molecular, em que se procuram redefinir ou caracterizar algumas doenças e alguns síndromes baseados em nos processos da doença que estão ativos e que permitiriam um diagnóstico mais preciso dos síndromes com que nós lidamos, uma vez que não estariam ligados a sinais indiretos da doença, mas sim aos mecanismos ativos da própria doença. Dando um exemplo, nós estamos habituados a avaliar isquemia, por exemplo, com variações do eletrocardiograma, do segmento ST, que na prática são variações indiretas do campo elétrico da própria isquemia. E aqui tentar-se-iam fazer diagnósticos com os processos associados à história natural da doença isquémica. Muitos destes biomarcadores, desta definição de biomarcadores, podem ser eles próprios os alvos, não só diagnósticos, mas também os alvos terapêuticos, uma vez que estaríamos a lidar com o mecanismo da doença e, portanto, ser ou alvos terapêuticos diretamente, como se tentou fazer, por exemplo, com o ProBNP, para avaliar se há ou não uma terapêutica mais adequada da insuficiência cardíaca, ou então ser avaliados como dados indiretos de alguns ensaios clínicos. E a questão é se há ou não novos radiomarcadores ou radiofármacos que possam ter a propriedade de serem novos biomarcadores da doença coronária. Há uma lista relativamente grande, mas de que eu só saliento, sobretudo, o facto de quando se pergunta se estão clinicamente testados, a resposta é sim ou não, mas o número de pacientes em que foram testados é sempre bastante pequeno, portanto são coisas ainda muito preliminares. E revendo, sobretudo, na cardiopatia isquémica, em que nós estamos habituados a avaliar, sobretudo, a existência de isquémia ou de infarto, recordar que a cardiopatia isquémica pode ser vista como um contínuo de vários processos fisiopatológicos que começam com a aterosclerose, passam da existência de isquémia e de infarto, com morte celular e, posteriormente, com a formação de tecido conjuntivo e a remodelagem ventricular e, mais recentemente, com tentativas terapêuticas de regeneração cardíaca. E, portanto, em relação a alguns destes, em relação a estes diferentes estadios da doença aterosclerótica, eu vou rever alguns biomarcadores novos que têm sido propostos, a maior parte deles ainda só em modelos animais ou com experiência humana muito limitada. O primeiro, para avaliarmos se há ou não, como vimos antes, formação de neovasos ou angiogênese em resposta à isquémia crónica ou à isquémia aguda, foi proposto usar um composto DOTA4-GEF marcado com cobre radioativo que em imagens de composição, portanto em associação ou entre PET e tomografia convencional ou entre PET de perfusão e este marcador, seria possível detectar ou, por um lado, no inicial, localizar na zona cardíaca, neste caso no ápex, a zona em que está a existir uma ativação
da angiogênese e, portanto, com mais receptores para o fator de crescimento vascular endotelial, ou então controlando as áreas que não têm perfusão e que, neste caso, seriam aquelas em que há a formação de neovasos, portanto, um infarto que está a sofrer, a ser revascularizado espontaneamente. Como sabemos, a área da angiogênese teve já várias fases de entusiasmo em termos terapêuticos. Atualmente, com a interrupção que houve da terapêutica geneticamente modificada, está um pouco menos ativa, mas a inflamação que existe em algumas formas de doença cardíaca, nomeadamente neste exemplo, que é em animal de laboratório no cão, detecção de inflamação através de um receptor, através da marcação de um receptor com tecnécio, de um antagonista de um receptor de inflamação dos macrófagos, que é o LBP4, que é um sucedâneo do ácido araquidónico, produzido pelos próprios macrófagos, podemos ver que numa miocardite induzida há toda a área cardíaca que capta radiofármaco. Portanto, podemos ter aqui um marcador não só de lesão celular, mas também de inflamação de todo o miocárdio. Outra parte do processo a que geralmente não damos na clínica importância, ou que não avaliamos não por outros métodos, porque não temos métodos, é a da necrose e apoptose celular. Diagnosticamos ou isquémia ou lesão, nos casos em que está a ocorrer lesão na fase aguda, mas a ocorrência de fenómenos de apoptose não tem atualmente aplicação clínica. E já há uns anos, publicado no Lancet, uns autores que marcaram uma das enzimas de apoptose, portanto, um dos marcadores intracelulares de morte celular programada, marcaram com fluor 18 e, portanto, em tecnologia de PET, foi possível detectar uma zona de ativação na fase subaguda do infarto do miocárdio. Foi possível detectar uma zona de atividade que corresponderia depois, num estudo de perfusão, à mesma zona que não estava a ser perfundida. Os estudos de necrose e apoptose estenderam-se também para além da cardiopatia isquémica e está proposto a marcação de anexina, que é também um marcador de morte intracelular, partindo do princípio que dentro dos coágulos de cibrina e das vegetações da endocardite há morte dos macrófagos e dos neutrófilos que estão ativos nessas lesões, detectar dentro do coração vegetações que estejam ativas. E, voltando à cardiopatia isquémica, para além do insulto agudo, nós vamos ter, como já bem conhecido de todos, a remodelagem ventricular, que leva à formação de fibrose e à remodelação do ventrículo, em que estão ativas, entre outras, as metaloproteinases da matriz, e, portanto, foi possível também, aqui também no modelo animal, ainda sem experiência clínica, fazer a marcação combinada, que temos aqui a vermelho, de um composto marcado com tecnécio, que é um antagonista das metaloproteinases de matriz e que, portanto, na zona que sofreu infarto e não está perfundida, há, ao longo, nas semanas a seguir ao infarto, uma ativação dessas metaloproteinases que é possível identificar por esta tecnologia.
E, por último, aproveitando o facto de, para além do insulto isquémico, haver uma alteração do metabolismo e uma alteração, neste em particular, do metabolismo dos ácidos gordos, usando um derivado de um ácido gordo marcado, o BM-ITP, foi também possível identificar alguns dias após a isquémia inicial, o insulto isquémico, sem necrose, identificar que se tinha ocorrido esse mesmo insulto. Portanto, poderíamos aqui fazer diagnósticos de episódios de isquémia que tivessem ocorrido dias, horas ou dias antes. E, por último, com todo o interesse que há atualmente na regeneração do miocárdio e nas dúvidas que há em relação à capacidade das células administradas, de facto, se fixarem no coração e de podermos seguir clinicamente o seu efeito, foram também desenvolvidos protocolos, neste caso com células em que as células administradas, que eram células mesenquimatosas, foram marcadas com óxido de irídio 111. Dizia eu, é possível seguir a fixação dessas células nas suas principais áreas, que infelizmente uma das principais áreas de fixação das células mesenquimatosas indiferenciadas é o fígado, mas que é também o ápex do coração, onde se tinha feito um infarto experimental. E, portanto, em conclusão, eu acho que, em relação à cardiopatia isquémica, além de todos os fármacos e das evoluções que houve na tecnologia e nos protocolos, há espaço, e esperemos que muitos destes marcadores possam chegar à prática clínica e encontrar um nicho para nos ajudar a diagnosticar e orientar a terapêutica dos nossos doentes.